E aí galera, sejam bem-vindos ao Sintaxe em Casa, sou o professor Daniel Ribeiro e esse é o terceiro e último vídeo da nossa série sobre noções de versificação. Agora eu vou falar com vocês sobre rima. Rima é a semelhança de sons entre as palavras que se localizam no fim ou no meio de versos diferentes. No caso, eu vou analisar aqui somente as que se localizam no fim. Tá? Essas rimas elas podem ser classificadas de N maneiras, mas eu vou apresentar as duas formas mais comuns, que é a classificação quanto à qualidade dessa rima e quanto à disposição dessas rimas. Beleza. Quanto à qualidade, as rimas podem se classificar em pobres, palavras de mesma classe gramatical, tá? Rima pobre apresenta rima entre palavras de mesma classe gramatical, rima rica entre palavras de classes gramaticais diferentes. Por exemplo, substantivo com adjetivo, substantivo com advérbio, tá? Isso são rimas ricas. Rimas pobres, substantivo com substantivo, adjetivo com adjetivo, advérbio com advérbio, dentre outras. Nós temos também as rimas raras, são aquelas que utilizam-se de palavras para as quais há poucas rimas possíveis. Por exemplo, você tem aí o Caetano Veloso rimando uma interjeição, eta, com um substantivo, tieta, né? Eta, tieta, tal. E você tem também os poetas parnasianos que adoram usar rubim, chim, essas palavras rimando com outros substantivos. São palavras que quase não aparecem, então por isso são rimas raras, né? Você também pode ter rimas preciosas. Elas são obtidas de forma artificial, construída com palavras combinadas. Ou seja, é o uso da ênclise para rimar. Você tem aqui um verbo e você coloca o pronome oblíquo átono em posição enclítica para ele rimar com o substantivo do verso seguinte. Isso é chamado de rima preciosa. Vamos aqui a um exemplo aqui, ó. Olha só. De novo aquele poema Vaso Chinês. Você tem o verbo mais o pronome oblíquo átono, formando vio na terminação. Vio é a primeira rima que aparece, então eu coloco a primeira letra aqui, que é a letra A, primeira letra do alfabeto. Ado não rima com io, então é uma segunda rima, eu coloco a segunda letra. Luzidio já rima com vio, então eu coloco o A de novo. Bordado rima com perfumado e eu coloco o B novamente. E aí você vai perceber o seguinte, olha só, uso do pronome oblíquo átono em posição enclítica para rimar aqui, nesse caso, com um adjetivo. Então a rima A do primeiro quarteto, ela é uma rima preciosa. Preciosa. Beleza? Rima preciosa porque eu rimei um pronome oblíquo átono com uma outra palavra, nesse caso com um adjetivo. Já a rima em B, um perfumado e um bordado, eu tenho dois substantivos, então B, mesma classe, eu chamo de rima pobre. Mesma classe, rima pobre. Assim como aqui, ó, doentio, sombrio, beleza? Agora perceba o seguinte, mandarim rimando com Shin, que eu vou fazer o esquema aqui, né? B, A, B, A, Ura não apareceu, C, mandarim D, figura rima com desventura, então é C. Vendo-a é Shin, rima com mandarim, então é D, e amêndoa rima com vêndoa, que também é. Agora essas rimas em D aqui, ó, a rima D, eu tenho a palavra mandarim rimando com Shin. Palavras que são difíceis de você encontrar fazer uma rima com elas. Então eu chamo ela de rima rara. Eu chamo ela de rima rara. Vendo-a com amêndoa, nós já vimos que é rima preciosa. Beleza? Então, rima pobre, mesma classe gramatical. Rica, classes gramaticais diferentes. Raras entre palavras
que são raras, né? Palavras para as quais há poucas rimas. Preciosas, verbo mais pronome oblíquo átono, rimando com substantivo, ou adjetivo, ou qualquer outra palavra aqui, tá? Isso é classificação quanto à qualidade das rimas. Agora, quanto à disposição ou lugar onde elas estão, eu tenho as seguintes. Eu tenho que uma rima pode ser cruzada ou alternada quando rimar em versos alternados. Primeiro um, depois o outro. Primeiro vem A, depois vem B, depois A, depois B. Isso é rima cruzada ou alternada. As rimas interpoladas ou opostas rimam os versos extremos. E para essa classificação a gente toma como base a primeira que aparece. Olha só, o A está num extremo e o outro A está em outro. Então eu chamo de interpolada ou opostas. Emparelhadas rimam os versos que se sucedem A, B, B. E as rimas mistas, que eu deveria ter colocado um S aqui, são aquelas que rimam com outras combinações que não aquelas apresentadas anteriormente. Eu coloquei aqui CDE porque aparece geralmente nos tercetos mesmo. Geralmente, não quer dizer sempre. Você tem CDE. Isso aí, rima mista. Tá? Agora vamos analisar aqui as rimas quanto à disposição. Olha só, eu tenho A, B, A, B. Então, nesse primeiro quarteto, que tipo de rima eu tenho? Eu tenho rima cruzada. Rima cruzada. Qual outro nome para cruzada? Alternada. AB, AB. Fácil pra caramba. Nesse segundo quarteto eu tenho B, A, B, A. Também é cruzada. No primeiro terceto eu tenho C, D, C. Olha só, C em um extremo, C em outro extremo. Então eu chamo ela de interpolada. Interpolada. Mas interpolada também pode ser chamada de oposta. Beleza. No último terceto eu também tenho aqui, ó, E, D, E e E nos extremos. Então eu chamo ela de interpolada ou oposta. Beleza? Agora vejamos esse soneto aqui do Camões, que também já foi lido, né? Vamos ver agora só o esquema de rimas dele. Ó, servia, primeira rima em A. Bela, segunda rima, B. Ela rima com bela, então repito B. Pretendia rima com servia, então repito A. Dia rima com servia, então coloco A. Vê-la vai rimar com bela e ela. Só que aqui não é uma rima perfeita, tá? Mas a terminação é parecida, então coloco B. Cautela rima com vê-la, ela e bela, então coloco B. Lia rima com dia, pretendia e servia, então coloco A. Enganos não apareceu ainda essa terminação, então eu coloco C. Pastora não apareceu, coloco D. Merecida ainda não apareceu, coloco a próxima letra E. Anos rima com enganos, então eu repito C. Fora rima com pastora, repito D. Vida rima com merecida, repito o E. Beleza? Então, no primeiro quarteto eu tenho interpolado, interpolada, porque ó, o A em um polo, A em outro polo, interpolado. No segundo quarteto, A em um polo, A em outro polo, também é interpolada. Só lembrando que interpolada pode ser chamada de oposta também. Aqui você tem CDE, CDE nos tercetos. Esse primeiro terceto eu chamo de rima mista e o segundo terceto também é rima mista. Não segue os outros padrões. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você tiver alguma dúvida, você coloca aqui nos comentários que eu respondo para vocês sem nenhum problema. Então, um abraço e até a próxima.